Nessa palestra que a gente vai abrir, já é uma palestra bem interessante, né, com o professor Rodrigo Assad, tá? Onde ele vai falar praticamente aí sobre como inovar e empreender em startups em tempo de pandemia, tá? Esse é o título. Então veja como o assunto é importante e relevante. Rodrigo, só para dar uma resumida aqui no currículo dele, e passaram o currículo dele que tinha mais ou menos assim umas 5 páginas. Eu acho que se eu fosse falar tudo isso aqui, ia passar metade da live falando só sobre o currículo dele, mas vamos encurtar aqui, vamos falar só que é um cara que possui doutorado pela UFPE, na área de segurança, aí, com enfoque em segurança de desenvolvimento de software, tá? Ele é um dos fundadores da U-Store, tá? Empresa aí que é especializada em armazenamento em nuvem, né? Armazenamento e processamento de dados em nuvem, tá? E Rodrigo, né, é um cara que é empreendedor nato, tá? E nesse momento de pandemia a gente tem novos problemas grandes, certo? Então, basicamente é o quê? É um vírus, né, que teoricamente seria um problema de biologia, um problema de saúde, que acabou causando outros problemas, né, a partir do distanciamento social necessário. Então, a gente tem agora um problemão e muitos probleminhas para se resolver, problemas graves, sérios, importantes, relevantes, urgentes, né? E aí, Rodrigo vai falar um pouco sobre a experiência dele com empreendedorismo e inovação, né, que vai servir aí para a gente de inspiração, para a gente possa trilhar, de repente, um caminho para resolver algum desses problemas aí. Tá bom? Rodrigo, tá me escutando aí? Tô escutando, vocês me escutam? Tudo bem aqui. Então, vamos lá. Manda ver aí, Rodrigo. Pedi para colocar o PowerPoint de Rodrigo aí na tela. Show de bola. Já colocou? Vai lá, Rodrigo. Manda ver. Pessoal, durante a apresentação, eu vou estar anotando aqui as perguntas de vocês, tá? Para repassar aí para Rodrigo no final. Então, podem ir colocando aí no chat que eu estou anotando para nos últimos 15 minutos a gente poder perguntar para o Rodrigo. Valeu. Vai lá, Rodrigo. Pessoal, a primeira regra do empreendedor, 35 minutos tem que ser 35 minutos. Tem que aprender a falar no modelo de elevator pitch, né? Então, a primeira regra aqui, seja em pandemia ou não pandemia, a gente tem que seguir o horário, tá? Bom, basicamente essa é uma apresentação que eu tenho, que ela fala sobre inovação disruptiva, e eu acho que nada mais aplicável nesse momento que a gente está do que pensar em soluções que sejam disruptivas e como disse uma amiga minha ontem, né, enquanto tem gente chorando, a gente vai vender lenço, porque isso dá dinheiro. Então, a ideia aqui é tentar explicar e como colocar, contando um pouco da história já vivida, como essas coisas aconteceram, tá? Bom, eu sou sócio fundador dessa empresa chamada U-Store. Algumas coisas eu vou falando durante essa apresentação. A gente ainda não tem uma notificação oficial por algumas questões internas, mas a U-Store é uma empresa que foi investida pelo grupo Claro, né, pela Telmex, que a gente está falando então aí hoje atualmente do quinto homem mais rico do mundo. É um grupo gigantesco, um grupo com bastante penetração no mercado internacional, né? E apostou numa empresa de Recife para fazer e para ajudá-los no processo de transformação digital. Então, é um pouco disso aí que a gente vai contar. Uma das coisas que me chamaram a atenção, eu recebi esse feedback de um investidor que entrou no longo do caminho na empresa, nesses 5 anos. Ele veio a Recife, me chamou para juntar e disse assim, cara, em 5 anos você fez o que eu demorei 25 para fazer, ou seja, do ponto de vista de valuation de uma empresa. Então, são essas escolhas, esses caminhos que a gente vai conversar aqui, tá? Bom, a primeira coisa, falar um pouco de quem somos nós. A gente é uma empresa sediada na região histórica do Recife Antigo, faz parte do Parque Tecnológico aqui do Porto Digital, tá? E uma das coisas que nesse processo novo, seja de transformação digital, seja de disrupção, seja de aproximação com grandes grupos, e obviamente por causa dessa pandemia isso tem acontecido, a gente tem que manter o DNA, então a gente tem que procurar ser cada vez mais autêntico e manter a fidelidade às nossas origens, tá?
Bom, mantendo a fidelidade a essas origens, a gente mantém o foco muito grande em pesquisa dentro da Eustore. A gente é uma empresa que tem 7 PhDs, e não são PhDs como muita gente acaba falando por aí, é muito na pegada que a gente tem dentro do curso de BSI. São PhDs que programam, são PhDs que sujam a mão, são PhDs que estão ali no front discutindo soluções, etc. Tá? Então, a gente tem hoje aproximadamente, no âmbito de desenvolvimento, 35 pessoas. Se somar tudo, são 40 e poucos, por causa dos escritórios que são fora daqui de Recife. A gente conseguiu se tornar uma referência governamental para a segurança cibernética, a gente atuou em várias questões, e aí já fica a primeira dica para vocês aqui, da pandemia, né, para aqueles que querem endereçar o governo. Não sei se vocês viram, mas saiu um projeto, depois eu posso pegar o nome aqui, eu tenho que dar uma consultada, saiu um projeto para que após essa pandemia, né, porque após vai ser mais fácil, mas ao longo dela já está sendo executado, que se dê preferência na adoção de soluções que sejam nacionais, em detrimento das internacionais. Ficou muito evidente quando você precisou de respirador, que o Brasil não tinha respirador. Ficou muito evidente quando você precisou de um fármaco específico, você não tinha. Ao mesmo tempo, ficou muito evidente quando você precisava de uma tecnologia, por exemplo, para fazer tracing de pessoas ou para fazer monitoramentos sociais, aglomeração, a gente tinha muito pouco disso desenvolvido dentro do Brasil, né, e a gente dependia muito das grandes empresas internacionais. Então, as áreas de inteligência, as áreas de Estado começaram a exigir ou a questionar a necessidade da gente ter a capacidade de produzir esse tipo de tecnologia aqui dentro do Brasil. Só um minuto aqui que alguma coisa aconteceu. Vocês estão vendo a apresentação? Então? Estão vendo, sim. Assumir que estão. Estão vendo, sim. Tá. Então, a gente apostou essencialmente nesse tipo de segmento, tá? A gente se aproximou do Exército. Ao longo desse tempo, a gente foi endereçando parcerias comerciais, certo? E a gente foi agregando pessoas que tinham experiências nessa área de investimentos, etc. Bom, um outro ponto que eu comento muito para o empreendedor, né, a gente não pode, e aí não é uma questão de discutir religião, é uma questão de ponderação apenas, de reflexão, né? A gente não pode esperar, né, que o empreendedorismo, a grande ideia apareça como se fosse um milagre divino colocado na nossa cabeça e a gente, do nada, vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam. A gente tem que ter fé, ou seja, a gente tem que acreditar na nossa ideia, certo? Fé é uma crença, a gente tem que acreditar que ela vai dar certo, a gente tem que investir nosso esforço para que ela dê certo, e aí sim as coisas vão acontecer. Como é que essas coisas acontecem? Como é que, efetivamente, esses pontos, né, que a gente está falando aqui surgem? Bom, a primeira coisa é o seguinte, a gente tem que responder 4 perguntinhas, ou seja, o que é que a gente quer resolver, onde a gente quer resolver, em que tempo a gente quer resolver e por quanto, né, qual investimento, seja tempo, seja dinheiro, por quanto tempo a gente quer se dedicar a esse problema. Não adianta querer empreender e você simplesmente ter seu tempo parcial para a solução dos problemas, ou você não está dividido pensando em outras atividades. Então, a gente tem que pensar seriamente nessas questões. E aqui vem uma série de dicas que eu acho que são extremamente importantes para quem quer empreender, certo? Que é o seguinte, a primeira coisa o custo não vai ser mais uma barreira, tá? A gente tem investidor, apesar das notícias que a gente está vendo aí de que os investidores estão saindo do Brasil
existe muito capital dentro do Brasil para boas ideias, certo? Só que você tem que estruturar ela. A outra coisa que a gente esquece, e aí numa experiência recente aí do BSI, de uma empresa que está surgindo, a Mamba Labs, fica muito claro que a nossa rede de relacionamento é a nossa maior moeda, certo? A gente tem que gastar e entender, né, quanto custa uma rede de relacionamento e respeitar ela, principalmente dentro do segmento que a gente quer atuar. Quanto mais profundo a gente conseguir, melhor. Hoje, por exemplo, falando do mercado de cloud, que é um mercado que aí o Store está mais inserida, eu posso dizer para vocês que a gente consegue falar hoje com todos os CEOs das grandes empresas de cloud que atuam no Brasil. Ou seja, a gente está a uma ligação de celular para falar com todos esses caras e para resolver qualquer problema que apareça. Uma outra coisa que, com o tempo eu aprendi, eu passei muito tempo no César, e vejo alguns professores no BSI que entendem bem isso, a gente tem que construir o nosso brand pessoal, tá? Então, a gente tem que aprender a ter uma marca. Por exemplo, há muito tempo atrás, eu andava com camisas de frase, né? Só tinha camisas de frase, até passar um monte de vergonha quando eu fui numa reunião, não me avisaram que ia ter um ministro e estava escrito na camisa: curve-se diante de mim ser insignificante. E aí eu passei a reunião o tempo todo de braço cruzado, aprendi que eu não podia andar com camisa de frase para todo lugar, mesmo que eu quisesse. Então a gente tem que trabalhar a nossa marca, né? Vocês veem, tem alguns presidentes que só andam de camisa preta, tem outros que só andam de camisa do tipo tal, né? É importante trabalhar esses pontos. Um outro ponto que eu acho que a gente, como brasileiro, esquece é que a gente é a quinta economia no mundo no consumo de tecnologia. A gente sozinho é maior do que a América Latina inteira. A gente é quase o Reino Unido, né? A gente é maior do que a Índia, a gente é maior do que a Espanha, certo? A gente é maior do que a Coreia do Sul. O nosso mercado brasileiro de TI, ele é gigantesco. O problema do nosso mercado interno de TI é que, essencialmente, esse dinheiro vai para fora do Brasil. Existem alguns estudos, eu não tenho acesso a eles, eu posso comentar, mas não posso afirmar, nem sei se esses dados são 100% verdadeiros, mas 85% desse dinheiro, ele vai para fora do Brasil, através de esquemas de câmara de compensação. Tá? Então, quando a gente estiver querendo empreender e alguém disser para a gente que o que a gente está fazendo não é relevante, ou que o mercado brasileiro não é relevante, ignorem isso. O mercado brasileiro, ele é extremamente relevante, tá? Para qualquer grande empresa de TI. Não é à toa que elas mantêm enormes centros comerciais, infelizmente, a grande maioria comerciais, aqui no Brasil. Então, está na hora da gente, com um mercado desse tamanho, começar a pensar como colonizador e não como colônia. O problema do brasileiro é que a gente foi colonizado várias vezes, desde que Portugal chegou aqui, e eu acho que a última colonização, se eu não estiver enganado, foi a colonização tecnológica. Bom, e aí, estou querendo empreender, por exemplo, em tempos de Covid, né? Eu vou começar a olhar agora os segmentos que eu estou a fim de trabalhar. Então, se a gente for olhar, certo? Somente se a gente for olhar o Gartner e o mercado de governo, certo? A gente está falando de 500 bilhões de dólares, tá? Isso em 2013. Hoje a gente está falando aqui no Brasil, que eu saiba, para 2019, 2020, que é o ano que a gente está falando só na esfera federal, que eu esteja acompanhando, de 500 milhões de reais em contratos somente em 3 ministérios, só na área de cloud computing, tá? E esse processo tem sido extremamente acelerado por causa da pandemia. Por quê? Preciso de gestão, preciso de monitoramento, não posso ficar mandando um técnico para dentro de data center, preciso trabalhar de maneira muito rápida essas questões e não tenho, por exemplo, como resolver receber hardware, crescer data center. Então, está sendo um boom. Nos estados, só no meio dessa pandemia que a gente tem trabalhado, já foram 3 estados sinalizando para o segundo
parte do ano, né, o segundo semestre, contratações em cima de computação em nuvem. Eu acredito que isso deva estar acontecendo em todos os segmentos, porque todas as pessoas de TI que eu tenho conversado, elas têm colocado que os dias têm sido um inferno, que passam um dia em reunião, porque a demanda tem aumentado bastante. Bom, quando a gente começa a olhar forecast, certo, e investimentos, a gente começa a ver aí uma mudança no mercado, né? E aí, obviamente, falando no mercado de cloud, mas isso pode ser transposto, ou seja, eu sugiro que cada um dentro do mercado que quiser trabalhar comece a identificar, né, qual é o movimento que esse mercado vai estar fazendo, tá? E aí a gente começa a ver, por exemplo, que a questão de gerenciamento, de monitoramento, sistemas proativos, eles começam a se tornar cada vez mais relevantes para a gente. Isso significa que mudanças vão acontecer, certo, gente? Mudanças vão acontecer na nossa vida, mudanças são necessárias. As grandes empresas já aprenderam que elas vão ter que trocar o seu DNA, certo? E trocar um DNA de uma empresa é muito difícil, e quando você é uma grande empresa é mais difícil ainda, tá? Então, a gente precisa entender como é que essas coisas vão acontecer. Bom, e aí a gente entra naquilo que eu falei para vocês da questão da inovação disruptiva, que eu acho que é um ponto extremamente importante para a gente pensar agora no meio dessa pandemia, certo? Ou seja, a gente está falando de uma disrupção, ou quando uma inovação vai criar um mercado com novos valores, certo? Que provavelmente altera o que existe hoje, certo? Provavelmente vai acontecer as mudanças que são... empresas são líderes de segmento, elas vão deixar de ser líderes de segmento, certo? E a forma de venda de produtos e alianças comerciais vão mudar drasticamente. Então, coisas que eu vi, amigos meus que não esperaram, não ficaram esperando, né, o lenço, mas começaram a vender lenço. Grandes amigos meus que tinham comércio ou que eram vendedores de produto, começaram a criar suas lojas online, né? E procurando gente de TI para começar a entregar, para começar a ter possibilidade, e esses caras se recriaram. Muitos deles estão fazendo mais dinheiro hoje em dia do que faziam no passado, né? Então, não é uma questão só de a gente pensar em apps, no problema do Covid, mas é a gente em pensar que o que vai acontecer, por exemplo, depois da pandemia com as lojas físicas, porque todo mundo se acostumou a comprar online, né? A experiência do varejo online, se vocês ficarem olhando as ações de Via Varejo, Magazine Luiza, esses caras todos estão pipocando. A mesma coisa vai acontecer com a educação. O modelo de ensino à distância, que é uma discussão que a gente tem dentro de BSI muito forte, ele vai acontecer. A gente, infelizmente, está preso a um conjunto de regras, principalmente nas instituições federais, mas a gente, daqui a pouco, por causa dessa pandemia, a gente vai ser forçado ou vai ser obrigado a pensar em novos modelos de ensino e aprendizado. E o que é bom para todo mundo que trabalha com tecnologia é que todos esses modelos assumem o online. Todos eles assumem o remoto. Então, está na hora da gente começar a parar de ficar reclamando da pandemia e começar a pensar como é que a gente pode transformar a pandemia em oportunidade para a gente criar startups de alto valor agregado aí, com produtos bem específicos que tragam valor. Alguns exemplos aí, falando mais especificamente da pandemia, ninguém mais tem dúvida que atendimento online com médico vai se tornar uma realidade antecipada, né? Ela seria uma realidade, mas ela vai ser antecipada. Já era em alguns países, no Brasil isso vai acontecer. Todas as questões relacionadas à mobilidade social, à segurança pública e à saúde, elas vão ser extremamente impactadas por causa da pandemia. A gente vai começar a ter ferramental de tomada de decisão que os nossos governantes não tinham, certo? No passado. A gente vai começar a investir muito pesado em sistemas de analíticos e de correlação de dados. Então, são uma série de coisas que a gente pode pensar que vão acontecer daqui para frente, certo? Bom, um outro ponto que é importante, às vezes a disrupção, ela não está associada somente à tecnologia, mas pode ser um novo modelo de negócio,
ou pode ser simplesmente um processo que a gente pense de uma maneira diferente, certo? Bom, o que acontece no mundo real, tá? As grandes empresas, elas têm muita dificuldade de trabalhar com a trocar os modelos que elas têm. Eu vou dar um exemplo nosso. Na YouStore, a gente gera 3 releases por semana. Trabalhando com os grandes integradores que são clientes nossos, eu não consigo colocar um release a cada 15 dias. E eu coloco para eles, cara, vocês estão perdendo tempo, porque quando eu peço para botar alteração da segunda-feira, por exemplo, de hoje, do dia 26, e eles só me autorizam daqui a 15 dias, daqui a 15 dias a versão da aplicação já é outra. Então não adianta, a gente tem que aprender a trabalhar com mais velocidade. E eles têm procurado fortemente outsiders, empresas que são mais ágeis nesse processo, para fazer com que o modelo de negócio deles seja trocado, certo? Então, o desafio, na verdade, é empreender dentro da empresa. Então, quando quem for funcionário, né, não ache que você precisa ser dono da sua empresa para você empreender, não. Você pode empreender dentro da sua empresa e isso também traz resultado, né? E aí a gente começa a olhar, então, 2 modelos que a gente tem vistos aqui na frente, certo? A gente tem, quando a gente tem a inovação, né, a tradicional, vamos ver, né, digamos assim, a gente tem problemas bem definidos, a gente conhece o mercado que a gente tem, certo? A gente está sempre brigando por menor custo, ou seja, é o oceano vermelho, você está sangrando ali, certo? O mercado que você tem é predizível e você conhece os métodos tradicionais de venda de software, o que quer que seja. Quando você está falando na disrupção, você não conhece o problema que vai ser resolvido, né? Eu digo muito isso, já tomei muita pancada em reunião com o executivo, né, quando eu digo assim, a construção do desconhecido é imperfeita. Então, a gente não sabe o que a gente está fazendo. A gente tem uma ideia e a gente sabe, porque a gente tem muita fé, voltando lá atrás, que o caminho é aquele, que é aquilo ali que tem que ser feito, né? Independente do que dizem, a gente acredita, tem algo muito maior dentro da gente. Claro, não é fé somente, a gente tem anos de experiência, cabelo branco, então a gente sabe o que a gente está fazendo, né? A gente procura endereçar novos mercados, por exemplo, lá na YouStore, quando a gente falava no mercado de broker e etc., ninguém dava sentido, né? Isso há 4 anos atrás, quando a gente começava a se posicionar assim, o que a gente recebia das empresas era, poxa, vocês estão à frente. E hoje em dia eu fico extremamente satisfeito quando os clientes procuram a gente e diz, olha, a gente está sabendo, vocês são a referência no mercado, vocês estão servindo de benchmark, ou seja, a gente criou um novo mercado, a gente criou novos conceitos, ou seja, a gente está funcionando como colonizador, né? A gente muda drasticamente o modelo, né, de visão e de comercialização. O cliente não sabe, né, porque se precisa da gente ou não. Eu acho extremamente engraçado, a gente se aproxima de bancos e etc., e os caras não sabem se precisam, né? Acompanhando de perto aí a Mamba Labs do DaiCovid, conversando aí com alguns secretários e algumas pessoas, sim, mas para que eu preciso de uma ferramenta de tracing? Para que eu preciso entender o fluxo da população? Para que eu preciso gerar alerta? As pessoas não entendem ainda a mudança que está acontecendo, acelerada, e não é só por causa dessa pandemia, porque depois dessa pandemia viram outras epidemias, a gente vai ter que tratar outros problemas sociais, e as pessoas vão ter que entender que isso vai acontecer, certo? E o método de venda tradicional não funciona, porque não é mais você ter um conjunto de caixinhas, né? É complicado. Normalmente, a gente tem chamado essa mudança, né, de indústria 4.0, que é um conceito que surgiu na Alemanha, mas a ideia hoje em dia é que a gente consiga fazer deploys vamos falar de ambientes e de fábricas de maneira muito rápida e automatizada, tá? Em especial, e aí de novo, como eu digo para vocês, eu estou trazendo para vocês um pouco da experiência da YouStore para que depois, se for o caso, a gente transpole para qualquer mercado. Mas em 2019 para 2020, aconteceu a inflexão da curva. Ou seja, os modelos de data center tradicional, eles estão
vão começar a representar cada vez menos do valor total de vendas de insumos de TI. Na verdade, cloud agora passa a ser, seja pública ou privada, ela passa a ter um número maior. E olha que interessante essa visão aqui, certo? 20% do mercado é de nuvem privada, 30% é de nuvem pública, 38% dos ambientes já estão virtualizados no on-premise e 12% estão no bare metal. E a gente está falando de 50 bilhões de dólares. Ou seja, aonde é que está a oportunidade? Eu preciso ajudar os clientes numa jornada, ou seja, migrar o ambiente dele para a nuvem, sem traumas, sem dificuldade, certo? O máximo possível transparente. É esse esforço que a gente está gastando energia. E aí, quando a gente traz agora para o contexto da pandemia, isso é extremamente real. O que a gente mais tem de demanda hoje em dia são de migração de workloads para a nuvem, porque os caras não conseguem ficar indo para data center, não conseguem ficar mandando funcionário. E se o funcionário for e ficar doente, ele toma um processo. Então, a gente tem que surfar essa onda, que é um processo irreversível. Na verdade, talvez seja acelerado. E aí tem uma coisa que tem que ficar na cabeça, certo? É que a gente tem que pensar agora num mundo que seja conectado, né? Computação significa conexão, tá? Então a gente tem que falar com os amigos, né? Quem são os amigos? A Amazon, a Microsoft, a IBM, o Google, a Oracle e os outros. Então, a gente tem que falar com esses caras, a gente tem que ligar o mundo deles com os ambientes que sejam privados, tá? Para a gente conseguir fazer com que essas coisas coexistam, né? Em especial, como eu falei para vocês, no investimento da Claro, uma commodity, se a gente voltar para a disrupção lá atrás, que era o link, ele agora ganha, ele se recria, porque se eu estou ligando este ambiente com este ambiente, né? O ambiente da nuvem pública com o ambiente privado, o link se recria com outro valor. O cliente começa a ver, puxa, eu estou ligado com a Amazon a 10 GB. Não é mais o valor de 10 GB de link, é estar ligado com a Amazon a 10 GB. Isso tem um outro preço, certo? E aí a gente começa a entender aqui, certo? Cadê? A gente começa a entender aqui como é que essa jornada, né, ela acontece. Essa jornada, ela acontece da seguinte maneira, tá? A gente tem que, aí falando especificamente do segmento que eu estou, depois, se for o caso, nas perguntas, a gente pode transpolar para qualquer um. Eu preciso entender a infraestrutura do cliente, eu preciso calcular o TCO, eu preciso automatizar a migração, certo? E preciso pensar na construção da nuvem privada dele. Depois eu preciso pensar num ambiente híbrido, onde as duas coisas aconteçam. Depois eu preciso pensar num ambiente de broker, onde eu consigo ter, né, os dois ambientes com governança, gerenciamento, etc. Preciso pensar no marketplace, ou seja, mesmo para dentro de casa, o cara quer um clique ter a sua aplicação disponível, certo? E começo a me posicionar, então, como um Cloud Service Manager de cloud, né, onde eu trago muito valor agregado, que não somente as ferramentas tradicionais. Bom, aqui é um conjunto só para a gente entender um pouco, né, até onde as coisas acontecem, tá? À medida que a gente vai andando, né, vocês vão vendo que o cinza claro vai se estruturando mais e o cinza e o azul vai diminuindo. Então, cada vez mais eu tenho que me posicionar nesse negócio. E aí surge, só para falar um pouco do que é que a gente fez, a gente trabalhou em todas essas camadas. Então, a gente tem um Software Defined Storage, certo? Aí, de novo, nessa pandemia, essa coisa começou a ganhar muito, muito valor. Todos os grandes integradores que a gente tem contato suspenderam os investimentos para 2020. Não terá mais investimento de custeio, CAPEX, como é que a gente quiser chamar, para aquisição de infraestrutura. Então, eu preciso entregar infraestrutura sob demanda. Então, ontem a gente teve um papo muito forte com um grande integrador e a gente vai lançar com ele endereçando esse negócio. O outro mercado que a gente verificou é o seguinte, cara, essa história de integração de redes, como eu falei para vocês,
porque vou ter um mundo privado e público, né, de nuvem pública e nuvem privada existindo, no ambiente híbrido, eu preciso de uma camada de orquestração de rede. Então, a gente escreveu uma camada de orquestração de rede. A gente escreveu uma camada de orquestração de infraestruturas, né, que a gente chamou de cloud, que é onde você tem conexão com hypervisors e etc. A gente escreveu uma ferramenta de savings, né, que gera saving, que gera valor, vamos dizer assim, né, e diz para você, olha, se você for para o Google é mais barato. Um dia desse ligou um cara que trabalha somente com importação e exportação, ele tem 500 clientes em um grande fornecedor de nuvem pública, o dólar está dando R$6, ele disse, meu irmão, eu preciso trazer isso para o Brasil. Os clientes não estão conseguindo rodar mais a infraestrutura dele. A gente rodou os savings nesse cliente, fizemos um conjunto de recomendações, e aí o que é engraçado é que os provedores privados que a gente recomendou pediram para a gente parar porque superlotou as infraestruturas, e aí volta para o começo, não tem dinheiro para fazer mais investimento para esse ano, ou seja, quem veio, veio, quem não veio vai ter que procurar outros data centers aí para tentar fazer a migração da sua infraestrutura, tá? Então, a ideia é vocês pensarem daqui para frente num ambiente que seja híbrido, certo? Como é que a gente vai pensar nessa história, tá? A gente, como eu falei para vocês com a Claro, a gente fez um investimento, então a gente se posicionou, já tem tudo isso que vocês estão vendo aí como oferta. Para onde é que a gente quer ir? A gente quer ter uma visão de CSM, a gente quer fazer a gestão das aplicações, a governança da infraestrutura e quer fazer o gerenciamento, monitoramento, etc., dos dados. Acreditem, por incrível que pareça, fazer monitoramento de rede dá muito dinheiro, são faturas enormes, tá? E aí, nesses 5 minutos finais, eu queria falar para vocês um pouco do que é empreender e começar uma empresa. Ou seja, quem acreditou nesse monte de mentira que eu contei até agora, né, de mercado, não sei o quê, bababá, essas coisas todas, pô, sair daqui motivado, vou olhar os segmentos, vou olhar aqui na pandemia o que a gente tem. Eu queria contar para vocês um pouco de como funciona uma sociedade e um empreendimento, certo? Tudo começa como um casamento, certo? Quando a gente está ali no começo, tá? É uma maravilha, né? A gente está ali, só amor, só felicidade, planos de dominação do mundo, a gente vai ficar rico, se a gente conseguir 1% do mercado, a gente está bilionário. Tem gente que surta tanto, já desce ali, né, indo ali para o Pina, já vê aquelas lojas de barco e de navio, já faz a escolha mental, diz, cara, vou ter esse barco, vou ter esse carro aqui, já faz tudo isso. Então, esse é o começo, certo? E aí, algumas dicas para essa fase inicial. Se puderem, durmam. Vocês nunca mais vão dormir direito. Não terão paz. O telefone não para, certo? E quanto mais alto vocês chegam, menos paz a gente tem, certo? A segunda coisa, nem tudo são flores. Escolham a parte do corpo que vocês vão arrancar. Isso é uma metáfora. Não existe alguém que decida empreender que consiga ter todas as vitórias na sua vida. Ou seja, ou vocês vão ter problema de saúde, porque vão estar trabalhando demais, estressados, aí esquecem de fazer. Então, eu conheço gente que toma remédio experimental, principalmente desses caras que chegaram aos bilhões, certo? Podem olhar, a grande maioria não consegue ter uma vida pessoal estável. Muitos têm muitos casamentos, muitos passam porque é difícil a relação dentro de casa, tá? Então, pensem bastante se querem isso e aonde vocês querem chegar, porque não vai ser fácil, tá? Bom, a outra coisa é empreender na sorte, certo? Sorte é competência, mas oportunidade. Se vocês forem olhar, todo mundo que conseguiu chegar onde chegou tinha experiência, dominava o idioma, dominava o mercado, sabia as tecnologias, certo? Por exemplo, um exemplo que eu sempre cito, o próprio Facebook, o Zuckerberg, o modelo de negócio, o modelo da estruturação foi feito pelos irmãos Wright, que já vinham lá atrás esqueci o nome daquelas casas lá de estudante nos Estados Unidos, ou seja, já tinham 3 gerações que queriam manter contato e etc. Ou seja, ele, na verdade, foi um cara muito inteligente,
mas ele teve competência, certo? E enxergou uma oportunidade de algo que os caras não estavam enxergando e, por exemplo, fez acontecer. O Google é o resultado do doutorado, ou seja, isso é uma série de coisas que a gente precisa conversar. A segunda coisa é o seguinte, as primeiras vendas são um processo artesanal, tá? É artesanato. Você tem que convencer, você tem que falar para o seu cliente, você não uma frase que o mercado usa, né? Ninguém é demitido por comprar da IBM, mas você é demitido por ter comprado de uma startup, certo? Porque você não tem as garantias devidas que a startup dá para a gente. A outra coisa, para finalizar essa fase inicial, se acostume que a vida não é fácil, certo? Não será fácil para você, não será fácil para ninguém. Todo mundo vai passar perrengue. A diferença é como você enxerga a dificuldade, né? É o problema do copo. Você tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. O que é que você quer? Né? Você pode lamentar porque o copo está meio cheio, dizer que ele está meio vazio, ou você, puxa, ainda tem meio copo de água para eu beber. Tá? Aí a gente vem agora para a fase do durante da empresa, certo? A gestação. A dificuldade não é emitir a primeira nota fiscal. A dificuldade é você fazer a segunda nota fiscal para o mesmo cliente. Essa é uma decisão extremamente difícil Isso é uma atividade extremamente difícil para se conseguir. Tá? Então, pensem bastante nessa dificuldade. A outra coisa é o seguinte, aprendam a demitir. Tá? A gente tem muita dificuldade de demitir pessoas. Quando a gente demite a primeira pessoa, a gente fica mal. Mas aprendam a demitir, certo? É muito complicado esse processo. Aprendam a chegar e dizer, olha, deu, certo? É uma atividade que a gente tem que exercitar, que é complicada. A outra coisa é cuidado, certo? Quanto mais você sobe, mais a inveja tem, certo? Então, tem gente que se abala, porra, estão falando mal de mim, poxa vida, estão fazendo isso. Aprendam a conviver com isso. O sucesso traz esse tipo de coisa. Lá na YouStore, a gente criou o conceito do abraço coletivo, certo? Ou seja, a gente chegou à conclusão que ninguém se importa com o seu bem-estar. Então, quando o cara começa a reclamar muito, a gente vai lá e dá um abraço nele e diz, olha, vamos ficar junto e tal, tal, tal. Por fim, ainda nessa fase, a gente vai ter que identificar quem são os líderes, né? E a gente vai ter que fazer muito exercício de liderança e fazer com que as pessoas que normalmente a gente acha que não conseguiriam fazer as entregas, que elas façam as entregas, certo? Então, essa frase de Abraham Lincoln é uma frase bem interessante, e eu sugiro que quem quiser dê uma olhada muito nos generais da Segunda Guerra Mundial, como é que você pega um bocado de gente, manda o cara subir uma colina, com o cara atirando de cima para baixo, e o cara continua subindo a colina, certo? Então, liderança para mim é isso. Bom, depois do casamento, né, ou seja, antes e depois, né, nesse segmento, a gente tem que aprender a ser resiliente, certo? Em 10 anos, a gente vai observar e a gente vai descobrir que a gente foi capaz de realizar coisas que as pessoas diziam que não era possível. Quando você começa uma empresa, muita gente derruba o teu negócio, né? E você tem que ter muita crença de que aquilo ali vai dar certo. Então, você tem que realmente pensar, né, e acreditar que vai sair do outro lado, tem que ter muita perseverança. Por exemplo, no meu caso, até o mês passado, meu nome estava sujo em todos os lugares que vocês imaginarem. Eu consegui limpar no Serasa, há um mês atrás, o meu nome. E isso se aplicou aos meus sócios também. Tá? E aí, a gente dá um reload, né? Começa de novo, e assim a gente vai seguindo. Para terminar os 2 últimos slides, todo mundo que vê o sucesso não entende o que está por baixo, certo? A gente falha, a gente perde, a gente erra, a gente sofre bastante. Não é fácil isso. E essa frase aqui é uma frase que eu gosto, e é o último slide. Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, e aí você vai viver o que todo mundo quer, certo? Todo mundo quer o que a gente tem, ninguém quer fazer, ninguém quer passar pelo que a gente passou,
seja, a estrada não é fácil, não é difícil, mas quem quiser resolver empreender nesse momento agora, eu digo para vocês, daqui uns 3, 4 anos, quem sair do outro lado vai estar vivendo o sonho de quem ficou olhando para trás. Gente, 37 minutos e 47, passei 2 minutos aqui, Cleber, peço perdão, mas eu hoje em dia me policio com esse negócio, porque tem que ser fiel. Valeu, Rodrigo, show de bola. Bom, pessoal, acho que é uma palestra bem motivante aí, né? Passou bastante a experiência de Rodrigo em toda essa jornada que ele trilhou, né? Que tá só no começo, né, Rodrigo? Agora que o negócio fica bom. Eu selecionei aqui algumas perguntas que o pessoal foi fazendo aí durante a transmissão. Vou fazer algumas delas. A gente tem aí mais uns 10 minutinhos, tá? Para a gente dar uma pausa para a próxima palestra. Bom, primeiro foi uma pergunta do Augusto Oliveira, que perguntou aqui, como devo organizar as ideias para apresentar aos clientes ou investidores? Bom, são duas apresentações distintas, né? Quando você está procurando um investidor, você tem que passar muita confiança, você não pode perder muito tempo, você tem que ser objetivo, você tem que ter segurança no que você quer fazer. Nunca venda para um investidor uma ideia, porque de ideia está cheia. Vocês têm que vender uma ideia implementada, ou uma ideia com confiança de que ela vai ser implementável. Tá? Cuidado com os business plan. PowerPoint e Excel cabe tudo que vocês imaginarem, e os investidores mais sênior já sabem disso. O que eles estão procurando é um cara com garra, com sangue nos olhos, que sabe que vai atravessar tudo isso que eu contei aí, todas essas dificuldades, e sair do outro lado. O que eu quero dizer? Cara, você vai ter problema pessoal, se você tem namorada, namorado, esposa, cara, isso vai acontecer, quem empreendeu sabe, você vai ficar doente, mas você não pode deixar a peteca cair, e o investidor quer ter certeza que você vai sair do outro lado. Quando você vai vender, não, aí a pegada é outra. Você precisa ter muito mais do que um protótipo ou um piloto, você tem que ter algo muito próximo de um produto estruturado. Nesse mundo, quando eu digo não é um produto pronto, que de cada 6 meses sai um release, você tem que deixar claro o seu processo de liberação de novas versões e etc. Mostrar que é um produto que está em constante evolução, trazer ele para perto, mostrando que ele pode opinar na construção do produto e na execução dele, tá? E, obviamente, tentar mostrar para ele um retorno de investimento que normalmente ele acaba não enxergando num V0. Acho que esse não sei se respondi, mas acho que esse é o que eu faço. Legal. Deixa eu fazer um gancho aqui com a próxima pergunta, né? Uma coisa que eu também sempre gosto de colocar é que tem que deixar claro, né, qual o problema que está sendo resolvido, né? Isso muitas vezes não está claro para o empreendedor, e ele não deixa claro para o cliente, não deixa claro para o investidor. Então, qual o problema que está sendo resolvido, para que você possa mostrar como sua solução resolve aquele problema, tá? E o que é que o cliente ganha com essa solução, tá? Esses 3 componentes aí tem que estar muito claro quando você apresentar algo para o seu investidor, para o seu cliente. E aí o Anderson dos Santos perguntou aqui, o que fazer quando o cliente ou o mercado não enxerga se o serviço é necessário? Cara, eu acho que eu falei um pouco disso lá no processo de inovação disruptiva. A grande maioria não enxerga o que você quer vender como necessário. Se você está principalmente tentando mudar conceitos e formas de trabalhar. Um caminho natural, que é um caminho custoso, eu procuro fugir dele, mas é um caminho natural, é deixar o cliente fazer uma prova de conceito, usar por 30 dias a sua solução, 15 dias a sua solução, e aí ele vai chegar de repente nesse período ele acaba vendo valor agregado. Esse caminho, como eu disse, é um caminho complicado, porque você tem que fazer um deploy para cada novo cliente que quer testar. Se você já tiver cliente, você pode pedir para o cliente A falar com o cliente B, e aí eles podem, de repente, obter informações e começar a falar de você. Uma coisa que eu acho importante é você ter o primeiro cliente. Ter o primeiro cliente de referência, nem que seja baixo custo, para você saber 3 meses depois, tenha ele. Porque se você tem um primeiro cliente usando a tua solução, as pessoas começam a falar e você usa ele como referência. Se for um grande cara, melhor ainda. Então procurem, normalmente, grandes empresas no segmento que vocês estão atuando, tentem colocar lá e usem ela como bootstrap.
Massa. Professor Cícero fez uma pergunta aqui bem interessante, bastante gente querendo saber da resposta para ela, que é o seguinte: como proteger a startup das grandes empresas consolidadas, que muitas vezes, né, ingressam na estrutura de controle da startup com o motivo de só levá-la à falência ou retardar o crescimento dela. Como é que faz para se proteger dessa galera? Caralho, me arrepiei com essa pergunta. Só Cícero mesmo para me botar nessa saia justa. Tá, vamos lá. Deixa eu pensar como é que eu vou responder isso, que eu tenho a resposta. O problema é que eu não... Sim. Tá, gostei. Seguinte, como eu disse, a gente se aproximou de uma grande empresa, de um grande grupo, Claro, fizeram investimento na YouStore. Existe uma série de detalhes contratuais que eu sou proibido de falar e etc. Mas uma dica que eu dou é: contratem um bom advogado para negociar a aproximação com essas grandes empresas, certo? Bons advogados são caros, certo? Eu, no começo, vou dizer para vocês, eu fui contra o valor que o cara pediu. Mas hoje, graças a Deus, eu digo que esse cara estava do nosso lado. Tá? Foi muito importante o que aconteceu e o suporte que eles nos deu. Então, a primeira coisa é contrate um bom advogado. Depois, implementem um modelo de governança corporativa. Tá? Esse é outro ponto extremamente importante. O fato de você ter um investidor muito grande, se você tiver uma governança corporativa e você conseguir negociar a autonomia na condução da empresa, eu acho que você tem um bom caminho para você atuar. Agora, a estrutura dessas grandes empresas, elas são difíceis, porque elas têm um modelo tradicional que funciona de uma engrenagem que é muito difícil de ser alterada, e você cada vez mais sofre com você muito rápido e aquela injeção, aquela coisa cheia de dente para se mexer e tal, é extremamente difícil. E aí, a última dica que eu posso dar é: se aproxime de grandes empresas que você consiga tratar no topo, né? Em especial, no nosso caso, eu tenho uma frase do Félix, que é o presidente da Claro. Ele, uns 3 meses atrás, ele perguntou: e a gente já matou aquela empresa que a gente comprou, a YouStore? Aí a galera: não, pô, os caras estão lá, ou seja, resiliência, perseverança, brigando com mulher, Fabiana brigando com o marido dela, confusão do cacete dentro de casa, todo mundo com a vida fodida, blá, blá. E aí os caras: putz, esses caras são bons, eles não morreram ainda não, vamos começar a olhar para eles com calma. E a gente agora está entrando no modelo de operação muito próximo. Ontem, inclusive, teve uma apresentação para ele, a gente vai ter agora um acompanhamento, não a YouStore, mas uma galera que representa a YouStore lá dentro, mensal, ou seja, a gente está conseguindo chegar perto de uma catraca que fez uma empresa do tamanho que eles fizeram. Mas é difícil. Vou dizer para vocês que são aí noites sem dormir, remédio para dormir, briga com mulher e etc, etc, etc. Tá, então só para não deixar assim pesado para as grandes empresas, eu vou emendar aqui com outra pergunta, que é o seguinte: por que uma grande empresa vai buscar uma startup nesse momento agora, por exemplo, de pandemia, que todo mundo correndo para encontrar uma solução? Por que uma grande empresa vai se juntar com startup, né, se não for para matar ela? Tem alguma maneira de colaboração entre elas? Por que isso acontece? Na verdade, eu não acho que elas se aproximam para matar. Esse é um modelo muito mais americano de guerra de novas tecnologias. Eu acho que aqui no Brasil ainda não chegamos nesse estágio, pelo menos que eu vejo. Elas se aproximam porque hoje os grandes CEOs já estão convencidos do processo de transformação digital. Eles já sabem que eles precisam de velocidade e modelos de negócio que sejam agressivos, senão eles vão ser... vai surgir uma empresa pequenininha que tira eles do mercado mais cedo ou mais tarde, porque essa empresa é muito rápida, certo? E eles não podem perder esse mercado, eles precisam se reposicionar no mercado. Então, por mais difícil que seja se aproximar de uma grande empresa, eu acho e recomendo a todo mundo que se aproxime, fazendo aquelas ressalvas e aquelas observações
que a gente tem colocado, que eu coloquei lá atrás. Se preserve contratualmente, pense no modelo de governança, mas não é uma coisa ruim, tá? É uma coisa boa. Agora, você tem que ter muita perseverança, você tem que ter muita resiliência, você tem que ter muito antiácido para você aguentar o modo de trabalho dessa galera, porque eles uma empresa muito grande e você é muito rápido, você não consegue, você vai ficando frustrado, porque você vai andando rápido, rápido, rápido e o negócio não vai andando para trás. Então, são mudanças que acontecem. Mas pelo que eu percebo, pelo menos no segmento que eu estou, você vê a Telefônica anunciando que vai virar uma empresa de cloud, de data center, você vê a Claro se posicionando, você vê a Oi se posicionando, então você começa a ver que realmente esses CEOs estão acreditando nesse processo de transformação. Isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. E a pandemia só acelerou, tá? Na minha visão, essa transformação digital só foi acelerada, porque só quem consegue ser rápido, trabalhar remoto, não sei o que, está conseguindo entregar. Bola, Rodrigo. Bom, a gente estourou aí, acho que 5 minutinhos, 6 minutinhos aí, essa primeira palestra do dia, mas é porque a conversa está muito boa. Na verdade, tinha mais aqui umas 10 perguntas para fazer, mas a gente tem que encerrar aí. Bom, obrigado, Rodrigo, por compartilhar a experiência com a gente, tá? Uma palestra muito bacana. Eu acho que deu para ver bem aí como é que é o roadmap do empreendedor, que o negócio é realmente sofrido em alguns momentos, mas para quem gosta, é sempre divertido. E aí, pessoal, queria que vocês aguardassem para a próxima palestra agora, vai ser aqui no mesmo canal, tá? Vai dar uma pausazinha rapidinha de 3 minutinhos e já voltamos com a palestra do Vitor, mediada pelo Gabriel. Tá bom? Valeu, Rodrigo. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.